Bom dia para todos! A paz do Senhor Jesus! Que bom ver vocês aqui, glória a Deus! Domingo especial, domingo de celebração, domingo de alegria, que nós temos, são várias datas para celebrar hoje. Para começar, celebrar a construção desse templo que foi inaugurado em 1910. Tinha alguém aqui nessa época? Não? 1910, ou seja, esse templo aqui foi inaugurado há 115 anos atrás. E que bênção, né? Que firme que está. Se você vai lá fora, os tijolos, está tudo bonito, a fundação, tudo lindo. Se você vai lá no Eric, as madeiras perfeitas, lindas, sequinhas, ótimas. Bênção de Deus. 115 anos que os nossos irmãos russos construíram esse templo. Construir esse templo com carinho, com amor. Quando nós fomos comprar esse templo, o último dos russos estavam aqui. Ele falou: pastor, que bom que essa igreja vai continuar como igreja e como igreja de imigrantes, porque queriam comprar aqui e demolir para fazer um prédio. Mas ele falou: que bom que vai continuar como igreja de imigrantes, porque nós construímos aqui tijolinho por tijolinho. Cada pessoa no final da semana trazia a sua oferta para ir construindo aqui, e construíram com carinho, tanto carinho, que as bóvedas lá em cima são folheadas a ouro. Eu subi lá, raspei, levei no ourives e ele falou: isso daqui é ouro. Então vale a pena raspar tudo? Eu disse: não vale a pena, porque é muito fininho, muita sujeira junto, o que vai sobrar de ouro não vale a pena o trabalho que é. Mas se hoje nós quiséssemos recobrir lá folhado a ouro, não íamos ter condições. Para ver como os nossos irmãos russos fizeram com empenho. Ouro nunca foi barato, não é porque hoje está mais caro. Ouro nunca foi barato. Então eles fizeram com carinho, com amor, com dedicação o templo de Deus. 115 anos da construção desse templo. 47 anos da Igreja Emanuel. A Igreja Emanuel foi fundada dia 22 de julho de 1948. Fundada pelos portugueses, pastor Alves, o pastor José Alves, e fundada como Igreja Assembleia de Deus Emanuel. Isso, 1947, eu tinha 2 aninhos. Tinha alguém aqui nessa época, 1947? Aí já tinha alguns aqui, né? O pessoal não quer levantar a mão, tudo bem. Entendi a mensagem, ok. Em 1997, a Igreja Emanuel saiu das Assembleias de Deus e se filiou à Missionary Church, 1997. Então, desde então, fazemos parte da convenção americana chamada Missionary Church, do qual eu tenho muita honra de fazer parte dela. Em 1986, o pastor Gustavo veio do Brasil para assumir a Igreja Emanuel, que o pastor Alves já estava doente, e ele veio assumir a Igreja Emanuel, e desde então o pastor Gustavo foi o presidente dessa igreja. Antes do pastor Gustavo, tem uma pessoa ilustre que estava aqui em 1982, a irmã Cristina. Irmã Cristina, pode levantar-se, por favor? Queremos honrar a membro da igreja mais antiga, que está aqui desde antes do pastor Gustavo, desde 82, a irmã Cristina está aqui, sendo membro fiel da igreja Emanuel. Vino de Argentina para ser misionera aqui e trabalhou muito na obra do Senhor, predicando, cantando, tocando, haciendo de todo, tocando o acordeão, tocando a guitarra. E que Deus te bendiga, irmã Cristina, que Deus te dê salud, fuerza, ánimo para seguir haciendo la obra del Señor. Amén. Gloria, un aplauso al Señor. Aleluya. Te amamos, hermana Cristina. Toda a igreja Emanuel te ama. Te amamos muito. Antes do pastor Gustavo, já estava a irmã Cristina aqui e fiel até hoje à casa do Senhor. Em 1986, o pastor Gustavo chegou aqui e a igreja esteve mudando de alguns lugares. Foi fundada aqui em Newark, onde é o The Temple Rock hoje, e a igreja Reviver está lá na Ferry Street. Lá começou a Igreja Emanuel, depois nos mudamos para Harrison, depois para Kearney, depois voltamos aqui para Newark.
Quando eu cheguei aqui em 2005, a igreja já estava aqui em Newark, nas 5 esquinas, ali no segundo piso. Alguns aqui conheceram esse local, um local bem grande e bonito. E em 2005, eu e minha esposa chegamos aqui para terminar a faculdade, aprender, melhorar o inglês e voltar para o Brasil, mas Deus tinha outros planos nas nossas vidas. E estivemos aqui ajudando o pastor Gustavo, seguindo na igreja, escadinha por escadinha, subindo na obra do Senhor, até que o pastor Gustavo falou com meu pai, me consagrou como pastor na igreja Emanuel, ajudando a ele. Eu estive 8 anos ajudando o pastor Gustavo, com todo o coração, fiel, e se ele estivesse vivo, eu estava aqui até hoje ajudando ele, com o maior carinho, com o maior prazer. Mas aprove ao Senhor levar o pastor Gustavo. Em 2012, novembro de 2012, o pastor Gustavo teve um ataque cardíaco, como alguns que estavam aqui lembram da história, e ele faleceu. E a igreja juntaram todos, eu já era o co-pastor, votaram para que eu fosse o pastor da igreja Emanuel. Isso em 2012. E em setembro de 2013, nós compramos esse templo aqui, por milagre. Os irmãos sabem da história, se não sabe, está na internet, aí no canal da igreja tem o mais detalhado aí, não vou tomar muito tempo hoje com a história. Se alguém quiser saber, junta comigo que tem o maior prazer de contar a história da igreja, da compra desse templo. O milagre que foi a compra desse templo. Em setembro, inauguramos, setembro de 2013. Por isso, as datas são várias. 115 anos da construção do templo, 47 anos da igreja Emanuel e 12 anos da compra desse templo aqui, desse milagre que Deus tem continuado a fazer milagre e vai continuar a fazer, amém? Amém. Glória a Deus, glória, porque todos nós aqui, isso daqui não é apenas uma igreja, o principal é que somos uma família. Eu sempre gosto de enfatizar isso, porque de fato é como eu sinto, como muitos sentem, como a gente chama um outro de tio, não é verdade? Tio fulano, tio ciclano, porque é família. Nossa maior parte da família está nos nossos países, mas a nossa igreja é a família em que nós nos encontramos todos os dias, no mínimo uma vez por semana estamos juntos. Quando somos mais família, estamos juntos várias vezes, não é verdade? Isso que é o gostoso. E como família Emanuel, eu gostaria de convidar a todos a se colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. Pessoal da mídia, hoje eu estou sem um ponto, né? Hey, tú. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has visto o sentido un milagro de cerca? Tal vez pienses que no, pero mira, la silla donde te sientas es un milagro. Estas paredes, este techo, esta lámpara brillante, todo esto es un milagro. Hace 12 años, Dios entregó este templo a Emanuel, así como el maná descendía cada día en el desierto para el pueblo de Israel. Este templo es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Él no cambia. Lo que hizo en el pasado, lo sigue haciendo hoy. Y lo seguirá haciendo por toda la eternidad. Y hoy celebramos juntos esta gran bendición, recordando lo que Dios ya hizo y creyendo en lo que todavía hará. A casa é minha, a casa é sua, a casa da Igreja Emanuel. Essa casa é nossa, porque é a casa do nosso Pai, é casa de Deus, não é verdade? Então nós estamos aqui deixando tudo lindo para que mais pessoas possam fazer parte dessa família, possam ser mais e mais irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai. E no futuro, se Deus quiser, estejamos todos um só rebanho, um só pastor, nos comemorando lá no céu. Um grande abraço, Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Isso daí foi na reforma, olha, foi. E vários irmãos aqui trabalharam incansavelmente, sabiam que era milagre. O pessoal saía do trabalho, vinha aqui para a igreja, pintar, arrumar e fazer. Esse teto aqui era verde, believe it or not, esse teto era verde, que ele é de metal, tinha uma divisória, aqui vocês viram na foto ali, estava um pouco pequena, tinha uma divisória. Essa parede caiu, tivemos que reformar, reformamos o bem, reformamos tudo. E os irmãos, louvo a Deus pela vida de muitos irmãos que estiveram aqui trabalhando incansavelmente para deixar essa igreja linda do jeito que está hoje. Os banheiros era horrível, mas está lindo hoje. E glória a Deus, louvo a Deus pela vida de cada um. Vamos cumprimentar uns aos outros, somos família, família Emanuel. Cumprimentar uns aos outros, amém?
Hoje, domingo de celebração, domingo especial, domingo de bênção. Aleluia. Vamos orar pelas crianças? Criançada, pode vir à frente. Orar pelas crianças, Emmanuel Kids. As crianças podem vir à frente. Direcione sua mão para cá, por favor, e vamos orar. Senhor amado, aqui estão nossas crianças, Senhor. Muito obrigado por essa bênção, herança do Senhor. Te peço que tu possa abençoar, guardar, guiar essas crianças. Protege elas de todo mal, Senhor. E abençoe seus pais, que possam guiar essas crianças nos teus caminhos, conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, está conosco meu pai, pastor José Edson. Por favor. Please. Só antes disso, eu coloquei no grupo da igreja que vamos ter a convenção da Missionary Church, tem uma vez por ano, em Pensilvânia, vai ser agora em outubro, e eles prorrogaram, vou falar em espanhol porque todos brasileiros entendem, né? La reunión de la Missionary Church todos los años hay, y me gustaría mucho que toda la iglesia pudiera ir. Hay la inscripción ahí, hay que pagar, son $80. El precio correcto es 100, pero están haciendo promoción hasta esos días ahí, está $80, y eso con comida, con desayuno, almuerzo y la tarde también, o sea, está con comida con todos los 2 días, y un día solo es $40. Pero los que quieren participar, por favor, entren luego y ya hagan sus inscripciones, porque después si dejan más para allá queda más caro. Aproveche, y me gustaría mucho que todos pudieran ir para conocer más de la iglesia que hacemos parte de Missionary Church. Amém? Pastor Edson, sim. Thank you. É bênção, né? É bênção. Eu queria que ele ficasse aqui até o final do ano, mas já vai escapar já. Mas vamos aproveitar enquanto ele está aqui para compartilhar conosco a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar por ele? Direcione sua mão para cá. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo meu pai, pastor José Edson. Te louvo, Senhor, pela vida dele. Tenho orgulho de ser filho dele. E eu te peço que tu possa abençoar a ele, Senhor. Dá a ele saúde, força, vigor para continuar fazendo tua obra. Abençoa, Senhor, tudo que ele colocar as mãos para fazer, que tu possas prosperar grandemente, Senhor. Meu Deus, usa-o nesse dia para trazer a tua mensagem aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. A paz do Senhor para os amados irmãos. Uma alegria, uma satisfação muito grande, principalmente hoje, né? Um dia está se celebrando, está comemorando 12 anos desse templo aqui, que Deus realmente fez um milagre, um grande milagre que Deus fez, porque não tinha dinheiro de maneira nenhuma. Você não contou, mas quando ele chegou aqui assim, o Sérgio estava vendendo, os 3 velhinhos estavam aqui, né? Olhou, é o senhor que vai comprar o templo? Ele tinha 12 mil na igreja antiga, 12 mil só. E o preço era $520 mil. Foi isso? Hein? Menos de $100. Aí é você que vai comprar? Então eles se reuniram com o velho, daqui a pouco veio. Você aceitaria uma oferta para ajudar a comprar o templo? Aí ele, sim, aceito. Foram lá, fizeram um chequezinho desse, normalmente, né? $50 mil. Ele tinha que pagar $120 mil de entrada. Olha só. Aí pronto, o negócio acendeu, todo mundo ficou, então a bênção está aí, todo mundo se reuniu. Ele não quis contar, né? Porque levava tempo. Mas assim foi o milagre. E aqui estamos, debaixo desse teto aqui, realmente é um local central, um local excelente. Foi o Senhor que fez isso, diz Salmo 118. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Amém? Muito bem, tenho o privilégio, tenho a alegria de realmente trazer uma palavra para os amados irmãos neste dia, e quero ler o texto em 1 Timóteo, no capítulo 3, ele vai colocar aí, não é? Então eu estarei evitando de estar lendo aqui os versículos. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15, que nos diz: escrevo-te estas coisas, esperando ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna
e firmeza da verdade. Hein? Espanhol? Sim. Vamos lá, um pouquinho já. Disse assim a palavra de Deus: escrevo-te essas coisas, esperando ir com vosotros bem pronto. Mas se tardar, para que sepas que convém andar em la casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e firmeza de la verdade. Aí está a palavra do apóstolo Paulo. Sempre Deus teve um lugar em la tierra para adoração, para sacrifício, para louvor. Sempre teve. Por quê? Porque Ele é Deus, é excelso, Criador de todas as coisas, magnífico em poder. Ele é esse Senhor. Então, a primeira menção que se hace de adoração a Deus, isso com Caim e Abel. Foi o primeiro local para se adorar a Deus, para sacrificar ao Senhor, porque eles excesso. O primeiro altar foi levantado por Caim e Abel. Deus rejeitou, não aceitou o sacrifício de Caim. Por quê? Porque Deus acepção de pessoas? Não. É porque disse lá a palavra do Senhor, eu pido que os irmãos por aí, Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, disse lá a palavra do Senhor, nosso Deus, é isso aí. Passado um tempo, Caim trajo do fruto da terra uma ofrenda a Jeová. E Abel trajo também os primogênitos de suas ovelhas, e de lá, graça de eles. Pero, está chiquitita a letra, pero, você entende aí, né? Pero, com que é sabrado, tem que pôr cá para... Eu vou lá. Aí está. De las ovelhas e da graça de ellas. E mirou Jeová com grado a Abel e a sua ofrenda. Vai adelante um pouquinho, não. Esse aí. E sua ofrenda. Então Deus aceitou a ofrenda de Abel, pero não aceitou a ofrenda de Caim, porque Deus não hace acepção de pessoa. Simplesmente houve um porquê Deus não aceitou a ofrenda de Caim. Aí está Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus habla muito bem, e vamos ver. 4, 7, aí está. Diz assim, 4, 7. Eu vou falar. Disse assim: Deus não hace acepção de pessoa. E a palavra de Deus disse aqui claramente com isto. Não está aí todavia? Não está. Já está. Aqui está. Se era bueno, não seria enaltecido, pero se não lo haces, el pecado está à porta, echando com todo tu lo dominarás, Então, disse Deus para ele: se era bem, não serás acepto, pero se hace mal, não há modo de Deus receber. Então, como Caim hizo um sacrifício sem amor, sem dedicação, é como muitos que vêm à casa do Senhor, pero vêm cá como em outro qualquer lugar. Aqui não é qualquer lugar, aqui é a casa de Deus, coluna e perfeição está aqui. Então, quando nós viemos à casa do Senhor, devemos vir com o coração quebrantado, esperando receber do Senhor uma bendição, e verdadeiramente Ele tem uma bendição para cada um de nós outros. E nesta manhã, você crê nisto? Glória a Deus. Então, há uma bendição de Deus para cada um de nós outros. Por quê? Porque viemos à casa do Senhor. Em Hebreus disse que Deus é galardoador, premiador de todos aqueles que o buscam. Verdadeiramente Deus está aqui para bendizer, principalmente porque chegamos à sua casa, à sua presença. Então, o segundo altar foi o altar de Noé. É Noé que se chama também em espanhol? Foi o altar de Noé. Um altar de gratidão, de agradecimento. Então, Noé agradeceu a Deus por o livramento. Ele e sua família escaparam da condenação que vino sobre toda aquela gente. Então, depois de tudo passado, Noé levantou um altar para alabar o Senhor, para agradecer ao Senhor, para adorar ao Senhor. E isso está em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Está alto, 20.
Luego edificou Noé um altar a Jeová, e tomando de todo animal límpio e de toda ave límpia, ofereceu holocausto em ele altar. Este foi um altar de gratidão a Deus, para agradecer ao Senhor, de gratitude a Deus. E isso realmente nós podemos observar que muitos são aqueles que não agradecem ao Senhor. Vêm aqui adelante, recebem uma bendição, uma sanidade, uma liberação, e depois saem. Isso é o mesmo. Não viram outro dia esse pastor? No culto passado eu recebi uma bendição, eu quero comunicar ao povo. Isso é muito lindo, por quê? Porque tem gente que necessita dessa bendição, pero não falou nada e nada acontece. Agora, quando nós agradecemos ao Senhor, alabamos ao nome do Senhor, então há uma bendição. Por exemplo, nós temos lá em Lucas 17, 11 a 19, uma coisa muito interessante e distinta, que 10 leprosos vindo à presença de Jesus Cristo e começou a falar: Senhor, tenha misericórdia de nós outros, somos leprosos, tenha misericórdia de nós outros. E o Senhor teve misericórdia, porque é uma coisa que Deus nos pode suportar, é reter sua misericórdia. Sempre que você pede misericórdia a Deus, Deus está pronto para dar sua misericórdia. Então, se Ele tem misericórdia de nós outros, e Deus teve misericórdia, mostrar-te ao ver e mostrar-te ao sacerdote, e foram. Pero todos foram, um foi para sua casa, depois de sanado, e mientras iba ao templo, se quedaram sanados, e o que sucedeu? Sucedeu que foram sanados e se foram, um na sua casa, um no seu trabalho, outro agradecer, e assim foram. Pero um parou e disse: não vou dar um passo adelante, volverei para agradecer ao Senhor que me sanou. Então se volviu correndo e dando glória a Deus, e se foi, e chegando aos pés de Jesus Cristo, se prostrou e estava ali chorando e agradecendo. Jesus Cristo olhou para seus discípulos e disse: não foram 10? Onde estão os 9? Quer dizer, 9 não foram agradecidos, somente aquele. Então o Senhor disse para ele: levanta-te, estás salvo. Levante-te, porque terás a salvação. Então ele recebeu 2 bendições: uma sanidade de seu corpo e uma sanidade de sua alma. Completa a bendição. Então tem muita gente que só se queda com aquela bendição que recebeu material, e não pensa na bendição espiritual. Quando nós pensamos na bendição espiritual, nós viníamos sempre à casa do Senhor com o coração quebrantado, com o coração cheio de gratitude. Vem à casa do Senhor para alabar o Senhor e adorar na beleza de sua santidade. Este é o motivo desta casa. Esta casa é para adorar ao Senhor, não é para julgar, não era para outra coisa qualquer, senão para adorar e agradecer ao Senhor. Quantos têm seu coração agradecido nesta noite ao Senhor? Se tem seu coração agradecido, é porque certamente bendição você já recebeu da parte do Senhor nosso Deus. Aleluia. Então, o segundo altar foi o altar de Noé. Passaram-se milênios, quando Moisés no deserto levantou a tenda de la congregação. Allí o povo se reunia para consultar o Senhor. Allí estava a igreja del pueblo de Israel. Aí está Êxodo capítulo 40, versículo 38. Êxodo capítulo 40, versículo 38. Aí disse que o povo foram allá. E está junto aí, está aí já? Êxodo capítulo 40, versículo 38. Vamos ver. Isto. Depois tomou ele testemunho e lhe pôs dentro da arca, colocou, porque a nuvem de Jeová estava no dia. Por favor, 40, 38, isso. Porque a nuvem de Jeová estava de dia sobre o tabernáculo, e ele fogo estava de noite sobre ele, à vista de toda a casa de Israel. Assim ocorria todas as suas jornadas. Então, este foi um altar que Moisés dedicou no deserto, e ali todo o povo de Israel concorria àquele lugar. Glórias a Deus por isto. Muito bem, seguindo adelante, hasta que centenas de anos depois, o povo estava em la tierra prometida. Então Davi
tuvo a inspiração de construir um templo ao Senhor. Foi o primeiro templo, porque até então era simplesmente um altar, depois uma tenda de la congregação, e agora Davi sentiu em seu coração a ser uma casa para o Senhor, para que pudesse aí estar aí para receber todo o povo. E aí sucedeu isto: o templo do Senhor Deus não permitiu que Davi hiciera o templo. Por quê? Foi um homem de guerra, matou muita gente, então se Deus não permitiu, a Salomão irá a ser isto, Salomão irá falar a ser a casa do Senhor. Por 4 vezes Davi disse que era casa do Senhor, o templo era a casa do Senhor. Isto está em 1 Coríntios capítulo 29, já está aí? 1 Coríntios capítulo 29, não sei se já está aí. E nele primeiro, eu quero falar todos esses versículos para mostrar aos irmãos. Lá está. O primeiro versículo: disse, pois, el rei Davi a toda a assembleia: solamente a Salomão, mi hijo, é elegido Deus, que é jovem e tiene de la edad e la obra grande, porque la casa não é para homem, sino para Jeová Deus. Aleluia. Então se propôs, e no versículo 2, disse ele: com toda a minha força eu he preparado para a casa de meu Deus ouro para as coisas de ouro, plata para as coisas de plata, bronze para as coisas de bronze, hierro para las de hierro, e madeira para las de madeira, pedra de ônice, pedra preciosa, pedra negra, pedra de diversos colores, toda classe de pedras preciosas e pedra de mármore em abundância. Adelante. Ademais de isto, por quanto tenho meu afecto em la casa de mi Deus, não era casa qualquer, la casa de mi Deus, eu guardo em meu tesouro particular ouro e prata, que ademais de todas as coisas que he preparado para a casa del santuário, he dado para a casa de mi Deus. Siga um pouquinho mais, 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata refinada, para recobrir as paredes das casas. Que coisa linda, né? Ouro, pois, para as coisas de ouro, prata para as coisas de prata, e para toda a obra de los manos de los artífices. Quem quer, pois, hacer hoy ofrenda voluntária a Jeová. Então Davi, ele deu de si, do tesouro que tinha, tudo isto. E depois, versículo 5, ele disse: há alguém que queira llenar sua mano para contribuir com a casa do Senhor, que diz o Felipe, que diz aqui o Túlio, né? Que muitos colaboraram, vieram para produzir essa coisa linda, para ajudar, tudo isso. Por quê? Oferenda voluntária. Isso quer dizer, irmão, que essa igreja e toda a igreja do Senhor não vive de la plata del governo, não, de outra qualquer, não, simplesmente de la casa de los obreiros do Senhor, de los hermanos em la casa do Senhor. Então vive los hermanos com estas coisas. Versículo 7 habla outra vez, 7 e 8, habla outra vez de la casa do Senhor. Então os jefes de família, os príncipes das tribos de Israel, jefes de millares e de centenas, e com os administradores de la hacienda del rei, ofrendaram voluntariamente. Irmão, isso é muito sério, é muito lindo. Voluntariamente. Por quê? Porque a igreja que está sendo uma coisa muito equivocada. Procura hipnotizar a gente para que ponga um irmão tinha ido lá a um templo lá, e quando estava, tinha ele 100 reais no bolsillo para voltar para Barra Mansa, estava lá na capital. Então estava ali sentado, ouvindo lá a mensagem, e depois começaram a entrar, a pedir lá a ofrenda, e o muchacho disse assim: mire, o pastor disse: mire, você que tem 100 plata no bolsillo agora, venga e ponga, cai nela, tá, porque Deus pede a hora. Ele mirou: mas e como eu volverei para Barra Mansa, 120 quilômetros? Aí saiu correndo de porta fora, porque senão teria que derrar esses 100 reais. Então saiu. Não, disse que a ofrenda é voluntária. Disse que a ofrenda é voluntária. É de meu coração, é do teu coração. Você que traz a ofrenda cá, traz com o coração, porque Deus bendice a todo que contribui com alegria, com sencillez, com voluntariedade.
É muito importante. Mire, gente, mas não me vou dar, porque aí que gastar com isso, com aquilo. Não. Traga, porque Deus não precisa de tu plata, mas a obra dele na terra necessita. Olha lá, como pagar a luz, como fazer tudo isso, é exatamente como disse Túlio aqui, é com vossos bocejos, com vossas platas. Assim, disse aqui Davi, que todos deram voluntariamente, deram ao serviço da casa de Deus 5.000 talentos, 10.000 dracmas de ouro, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 5.000 talentos de hierro, tudo voluntariamente. Glória a Deus por isto. Muito bem, seguindo adiante, 4 vezes Davi dijo que esta é a casa de Deus. Há outra coisa muito que em Brasil está sorrindo muito, é que não necessita mais ir na casa do Senhor. Não, eu adoro em minha casa porque eu sou o templo de Deus. Então não há que ir mais ao templo nenhum, tenho que adorar em minha casa. Mire, se fosse assim, Jesus Cristo não diria, edificarei minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi Jesus Cristo que edificou sua casa. Foi Ele que pôs os homens para trabalhar. Há um texto na Bíblia que não está aí, eu não pedi a longa já, mas que está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Mire só, irmãos, e mire só. Efésios capítulo 4, versículo 11, nos disse assim a palavra de Deus. Ele mesmo, porque cá está em português, ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento de los santos para a obra de ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, foi Deus, foi Jesus Cristo mesmo que deu o homem para ser sua obra. Então, a igreja ela é manejada, dirigida por homens. Se Ángel não poderia fazê-lo, porque Ángel cumpre a palavra de Deus cabalmente, então não poderia ser solamente homem que teve uma experiência de câmbio. Sua vida foi cambiada, minha vida foi cambiada. Eu tinha 19 anos quando minha vida foi cambiada, então me tornei uma nova criatura, entreguei toda a minha vida à obra do Senhor para servir a Deus hasta hoje, e não me arrependo. Por quê? Porque a melhor coisa deste mundo é servir ao Senhor. Esse patrão é excelente, sempre dá além do que nós necessitamos. Então, sou muito feliz em servir a meu Deus. E se você tem uma chamada de Deus, e se Deus tem tocado você para servir ao Senhor, hágalo pronto, porque a venida de Jesus Cristo a qualquer momento se dará. Então, se tem alguma coisa a ser, mas eu não sei falar, não sei predicar. Você sabe ganhar a alma, sabe falar de Jesus Cristo, você sabe muito bem de si que Jesus Cristo o ama, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te salva, Jesus Cristo te perdona. Você sabe falar isto? Já falaste com teu vecino? Já falaste com teus parentes? Já falaste da bendição que você tem recebido da parte do Senhor? Isto é algo muito importante, porque nosso testemunho vai a ser para que outros venham aos pés de Jesus Cristo também. Então, o diabo tem soprado em los ouvidos de muitos que não há necessidade de venir à casa do Senhor. Hace lá mesmo. Se não é a casa do Senhor, como haverá pastor? Se não há a casa do Senhor, como se ele vai elegir um missioneiro? Eu fui missioneiro quase 4 anos na Argentina. Tinha um trabalho já, trabalhava 12 anos, pedi conta de meu trabalho, saí de meu trabalho e fui obedecer ao chamado do Senhor. Eu e 3 chiquititos saí de Rio de Janeiro hasta Córdoba, 3.600 quilômetros manejando solo, porque era tudo chiquilins e minha esposa não sabia manejar. Então saí de agir, fomos lá para dentro de Córdoba, interior de Córdoba, uma igreja com 3 membros nomás, com 7 anos cerradas as portas. Nós outros abrimos, começamos a fazer a obra do Senhor. Ele, pastor, me mandou e custeava minha vida agir em Córdoba. E com isso, irmão, Deus salvou a alma, bautizou com o Espírito Santo. Vocês, quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Quantos são batizados? 1, 2, 3.
Oh, bueno, pero se não és todavia bautizado com o Espírito Santo, essa bendição é para você também. Bautismo com o Espírito Santo é a segunda experiência linda que o homem pode ter em sua vida. A primeira é aceitar Jesus Cristo, é ser nova criatura, e a segunda é ser revestido da graça de Deus, do poder de Deus, do poder maravilhoso do Senhor. Então, se todavia não foste batizado com o Espírito Santo, busque-lo, porque é promessa para você, é promessa para a igreja. Alabado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pero o diabo está aí soprando para que não venha à casa do Senhor, pois é aqui que nós escutamos a palavra, é aqui que nós outros temos a libertar, é aqui que nós outros somos felizes em estar cumprimentando o outro. Não é lindo? Sair, cumprimentar como está, daqui a uma semana outra vez, e assim é um momento de alegria, esta família cumprimentar um ao outro. Por quê? É uma família de Deus, não é família do homem, é família de Deus. Disse Efésios capítulo 2, vós outros sois a família de Deus. Alabado seja o nome do Senhor para sempre, glórias a Deus. Muito bem, essa gente que habla, que não necessita vir aí ao templo, são chamados os desigrejados. São desigrejados e são também descompromissados, não querem compromisso com Deus, não querem compromisso com a obra de Deus. Ele quer compromisso com ele mesmo, mas com a obra de Deus não. Se não tem compromisso com Deus, Deus tampouco tem compromisso com vosotros. É importante ter compromisso com Deus, ter compromisso no trabalho, ter compromisso com seu hogar, ter compromisso com tudo, mas com Deus não me vou como quero, não, há um compromisso. Ele disse aos pescadores: venide após mim e usarei pescadores de homens. E ele derrando a rede, derrando todo, seguiram ao Senhor Jesus Cristo. E hasta hoje se habla deste homem, Pedro, Juan, porque homens que deram sua vida à obra de Deus. Deus tem uma chamada: entrega a tua vida ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, porque certamente tua vida cambiará para mais seguridade. E outra coisa, receberemos do Senhor, diz Jesus Cristo: me galardou, está comigo para dar a cada um segundo sua obra. Aleluia. Então, obra na terra se queda cá, obra para Deus, vaja ao cielo e receberás a recompensa no cielo. Quando diz amém? Quando se alegra, hoje estou gostando, quero orar, se assim és, quero servir ao Senhor, quero fazer. Pastor Túlio, tem alguma coisa para ser na obra de Deus? Sim, porque na palavra de Deus, disse Deus: minha palavra não volverá para mim vazia. Não, então se não volve vazia, você está recebendo, o Espírito Santo está clamando em tu coração esta linda palavra. Alabado seja o Senhor. Mas encontramos em toda a Bíblia o valor da casa de Deus. Encontramos em toda a Bíblia o valor da casa de Deus. Eu vou mostrar alguns versículos. Salmo 122. Aí, irmã, Salmo 122. Disse ele, salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à la casa de Jeová. Eu me alegrarei e declarei: a casa de Jeová iremos, é a tradução. Então, aí está a primeira. Venir à casa do Senhor tem que ser motivo de alegria. Não é uma alegria do pecado, não é uma alegria do mundo, mas uma alegria espiritual. É uma alegria que llena nossa alma, que não se satisfaz com as coisas do mundo, pero na casa do Senhor. E disse: vamos à casa do Senhor. Então alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Jeová. Aleluia. Outro versículo que habla, Salmo 84, versículo 1 a 4. Salmo 84. Aí habla, irmão, de la adoração. Me gusta muito esse Salmo 84 com respeito à casa do Senhor. Vamos ler em espanhol, porque isso acá é distinto. Quão amável são tus moradas, Jeová de los exércitos. Veja só. Porque estas palavras é comum ou sale del alma? Sentimos e vemos que estas palavras salem del alma, né? Anhela minha alma ardentemente, deseja os átrios de Jeová. Mi coração e mi carne canta al Deus vivo.
Isso sai del coração, del espírito del homem. Que disse mais? Aunque el gorrión haya casa e la golondrina nido para si, donde poner sus pojuelos, cerca de tus altares, Jehová de los exércitos, Reis mío e Deus mío. Bem-aventurados os que habitam em tu casa, perpetuamente te alabarão, será. Mas, bem-aventurado é o homem que tem em tu sus fuerzas, cujo coração está tus caminhos. Então, vou ver ao primeiro versículo, por favor, ao primeiro versículo, versículo 2, para mostrar aí a alegria. Anhela minha alma a ardentemente desejar los atos de Jeová. Mi coração e mi carne canta ao Deus vivo. É isso que você sente? A tua adoração é esta? Ou vim para cá simplesmente por venir? Não, esta casa é especial. Esta casa é uma casa espiritual, não obstante ser uma casa física, mas o conteúdo desta reunião é totalmente espiritual. Então, por favor, abra seu coração, por favor, eleve a sua alma à presença de Deus, o Espírito a alabar o Senhor, porque você volverá para sua casa cambiado. Porque quando Deus vem a nosso coração, quando sentimos a presença de Deus, nossa alma cambia, totalmente cambiado, hasta que você chegue em sua casa, a mulher vai dizer: ué, estás distinto que Hubo que Deus salia a hora da presença de Deus. Hubo que eu estou a hora uma nova criatura. Hubo que eu sou renovado pela graça de Deus. Aleluia. Alabado seja o nome desse Senhor para todo sempre. Então aí vem, irmão, a importância de estar na casa desse Senhor. Agora vemos também Deus triste. Sempre Deus se alegra quando vinimos à casa desse Senhor. Pero aí o versículo que abra, que vemos Deus triste. Sabe por quê? Ageu, né, que diz? Ageu, capítulo 1, 3 a 8, eu vou somente alguns versículos. Vamos ver se já está aí. Isso aí está. Então chegou a palavra de Jeová por meio do profeta Ageu. Eis caso que vos outro tempo és caso para vós outro tempo de habitar em vossas casas intencionadas, mientras esta casa está em ruína, disse Deus com tristeza. É tempo que sua casa está bem, pero a minha casa não atenta para minha casa, não procura melhorar minha casa, e sigue falando. Pois assim ha dito Jeová de los exércitos: meditai bem sobre vuestro caminho, meditai bem sobre vuestro caminho. Sembrais muito, pero recorreis pouco. Comeis, pero não os sacieis. Bebeis, pero não quedais satisfeito. Os vestis, pero não os calentais. Ele que trabalha a jornal recebe seu salário em quê? Em saco roto. Como diz no Brasil, saco furado. Um pouquinho mais. Ha dito Jeová de los exércitos: meditai sobre vuestro caminho, pensai em vuestro caminho, o que já estáis fazendo, como estáis andando, disse Deus. Subid al monte, traei madeira, reedificar a casa. Eu me complacerei em ella e serei glorificado. Ha dito Jeová. Então, haga o melhor pela casa do Senhor, venga, contribua com suas ofrendas, com seus dízimos, haga com alegria. Pablo disse que aquele que deve dar com alegria. Não, tem que dar. Não, prazer de cooperar com o reino de Deus. Você pode imaginar a bendição da parte do Senhor? Você pode imaginar o que Deus pode fazer por você quando você viene a contribuir com a casa de Deus? Muitas bendições há, muitas bendições. Eu era jovenzito, 19 anos, como ha dito, e eu via aquele movimento todo. Aí eu perguntei a um irmão: mire, como hago para contribuir aqui com a casa? Irmão, não abre disso não, sou esse noivo crente, pode se quedar escandalizado. Eu digo: não, eu quero contribuir. Nós outros participamos de qualquer clube. Nós temos um carnezinho do clube para pagar todo mês. Como uma coisa linda desta aqui, como uma coisa que está gerando minha alma de alegria, cambiou minha vida, como não tenho que contribuir?
Eu fui muito sencillo em falar. Então, não é porque nós damos 10%. Né? Eu, todavia, não havia sido bautizado, mas já comecei no trabalho, trazer para a casa do Senhor. Quando bautizei, segui trazendo. Hasta hoje, 56 anos de crente. 41 anos de pastor. Todavia, sigo contribuindo com a obra de Deus. Nunca me ha faltado nada. Não. Houve um momento de prova, porque Deus prova nosso coração. Porque quando temos, é fácil dar. Mas quando não temos, aí Deus se queda, cruza os braços, quero ver a hora. Quero ver a hora que hás de ser. Eu, todavia, bem, ou me vou ao supermercado comprar as coisas, ou contribuo com a obra. Não existe. A primeira coisa é para o Senhor. Deus sempre deu a primazia, né? A primazia, Ele quer a primazia nossa. Bem, eu fui uma vez falar com o irmão, você não habla. Não, pastor, eu não dou o dízimo, porque não sobra nada, eu gasto todo. Não. Quem dijo que a obra de Deus, que o dízimo é sobra? Não é, disse sobra? Não é sobra, é o primeiro. Demonstra que você realmente ama o Senhor. Demonstra que você tem Deus como a pessoa principal em sua vida. Porque Ele deu seu Filho, é o único que tinha, morreu por cada um de nós outros, Ele deu. Deus sempre quis ter a primazia. José de Arimateia tinha uma tumba, e nada tinha sido colocado ali. Então o primeiro foi Jesus Cristo, e outras coisas mais. Deus quer ser o primeiro em tua vida. Será que Deus é o primeiro em tua vida? Ou quando sobra tempo, quando sobra plata, quando estou disposto? Não, irmão, é um compromisso em servir ao Senhor. Alabado seja o Senhor para sempre, glórias a Deus. Muito bem, um pouquinho mais adiante. No princípio, a igreja estava no templo de Herodes e construiu, e os crentes estavam no alpendre de Salomão. Não sei se é alpendre aqui em espanhol, é o alpendre de Salomão, e ali cultuava o Senhor. Disse aqui a palavra de Deus, Hechos 3, capítulo 11, Hechos 3, capítulo 11. Então aqui diz que todos serviram ao Senhor no templo de Salomão. E Hechos capítulo 2, 44 e 47 diz que hacía los cultos em las casas. Hechos capítulo 2, 44 a 47. Então, hacía los cultos em las casas. Contudo, todos se reuniam em la presença do Senhor. Muito bem. Há 145 anos, 145 anos, e está nesse templo. Há 115, eu coloquei um pouco equivocado. 115 anos esse templo. Com o quê? Com as ofrendas de los irmãos. Se estamos debaixo desse teto, alguém com muito amor, como de Rotúlio, contribuiu com esta casa. Então, com isso, nós outros estamos aqui desfrutando. E os outros que vendrão, irão seguir com este lugar lindo. Nossa contribuição é que hace com que tudo isso siga. Muito bem. Imagine-se quantas pessoas passaram por estas portas. Centenas de pessoas que chegaram aqui com uma vida aborotada, com uma vida triste, enfermo, e saíram daqui curado. Quantos entraram aqui perdido com os laços do diabo e saíram de aqui liberado? Quantas almas? Por quê? Porque foi Deus que abriu esta porta para os pecadores. Glória a Deus. Então, irmão, isto é uma coisa realmente linda. Imagine centenas de pessoas que foram salvas, viviam em trevas, viviam presos por Satanás, e aqui receberam a liberação. O salmista Asaf vivia atribulado. Vivia atribulado pelos pecados pela boa vida de los pecadores.
Vivia atribulado. Via a gente aí, malo contra Deus, pero tinha dinheiro, viviam uma vida buena, e eles tinham sempre uma vida apertada, uma vida atribulada. Sabe por que ele se liberou? Sabe que cambiou a vida dele? Vamos ver o versículo aqui que disse, Salmo 73, 7:3, versículo 12 a 17. Vê aí, por favor, Salmo 7:3, a 17, tá? Eu vim dizer não. Disse assim: estes ímpios, sem ser turbado del mundo, aumentaram suas riquezas, considerava o salmista Asaf. Verdadeiramente em vano he limpado meu coração. Você já perguntou isso a você mesmo? Por que eu estou servindo a Deus? Por que vou à casa desse Senhor? Quando vão aí por aí, estão fazendo tudo, estão enriquecendo, e eu se quero lo mesmo? Mira, el coração. Verdade é que em vano limpado meu coração, e em inocência é lavado mis manos. Pois he sido azotado todo el dia e castigado todas as manhãs. Se dijera eu, hablarei como ellos, vou falar, eu vou me quedar ímpio também, vou me quedar uma vida solta também. Não, enganaria a generação de tus hijos. Por favor. Quando pensei para saber isto, foi duro trabalho para mim. Quando pensei em saber isto, foi duro. Para saber isto, foi duro trabalho para mim. Agora, hasta que, aí vem lá o câmbio. Hasta que, vem lá a bendição. Hasta que, entrando aonde, hermanos? En el santuário de Deus, en la casa de Deus, compreendi el fim dos pecadores. Porque o importante não é somente o começo, mais importante é o final. A venida de Jesus Cristo está pronta, a qualquer momento se dará. Nós outros sabemos muito bem, crente que lê Bíblia, que vem à casa do Senhor, tem seu coração preparado e absorve a palavra de Deus, tem seu coração preparado, que a qualquer momento a venida desse Senhor vendrá. Jesus Cristo vendrá. Então temos que amar a venida do Senhor, temos que estar preparado para aquele grande. Não adianta ter muitos anos de crente e depois viver uma vida vana. Não, está pronto a venida. Tudo que há dito na profecia se cumpriram. Vê o mundo como está alborotado, vê as coisas na natureza, nas igrejas. Em Brasília estão rugando com a igreja. Sim, estão roubando, estão fazendo coisas terríveis. Tudo isso é sinal de que Jesus Cristo vendrá buscar sua igreja. Pero quero me quedar com o coração limpo, com minha alma lavada, com minha alma pronta para aquele grande dia. Quando tocar a trombeta, então iremos à presença desse Senhor en el aire. Esta é a promessa, é a profecia, e Deus espera que cada um de nós outros estejamos preparados para aquele grande dia, porque Ele deu sua vida, derramou seu sangue, não foi vano. Sim, muito preço, o preço de sangue para lavar nossas almas. Se você não se sente que sua alma está lavada, venga adelante, receberá a oração, e Deus certamente vai lavar pela fé a seu coração, para que você esteja listo para morar com o Senhor no céu. Alabado seja o Senhor. Então, terminando aqui, o apóstolo Paulo disse que a casa de Deus é a igreja de Deus vivo, coluna e firmeza de la verdade. Pablo disse, voltando ao versículo que falei no princípio, Pablo disse que a igreja é a igreja de Deus vivo. Se é a igreja de Deus vivo, será que Ele está cá em nós outros? Entre nós outros? Se és vivo, certamente Ele está. Onde tu vier, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Se você sente que Jesus Cristo está aqui, como verdadeiramente está aqui, porque Ele está aqui para contemplar cada coração, para medir a fé de cada um, para saber a sinceridade em nosso coração, que estamos com o coração sincero, certamente seremos recebidos. Visto o que sucedeu com Caim, não estava com o coração sincero, não, um coração lleno de amargura. Então Deus não se agradou de seu sacrifício.
eu pido a Deus que esta manhã Deus receba o sacrifício de cada um de vosotros. Que Deus receba, e Deus recebendo esse sacrifício, certamente sua vida será rica da graça de Deus, será rica da bendição do Senhor. Você espera isto? Então abra seu coração, abre com o Senhor, porque você não está aqui diante de uma imagem, você não está aqui diante de uma filosofia, você está aqui diante do Deus vivo, que contempla cada um de nós outros, que sustenta cada um de nós outros, que bendice a cada um de nós outros. Alabado seja o Senhor. Então é Deus vivo, dijo Pablo, né? Aqui está, Deus vivo. E outra coisa, dijo também, está aí já? Aí, por favor, 1 Timoteu capítulo 3, versículo 14 e 15, tá? 15 agora. Vivo. E digo também que esta igreja é coluna. Dijo Pablo que esta igreja é coluna. O que é coluna? Aquele que sustém. Lá embaixo tem coluna. Essa coluna é a sustentação deste templo. Isso quer dizer que a casa do Senhor é a sustentação. Mas de que, pastor? Sustentação da moral. Olha, irmão, quando saímos do mundo, derramos a imoralidade allá. Acá nós temos uma vida santa. Por quê? Porque a igreja é a sustentação da moral. Alabado seja o nome do Senhor para todos sempre. E disse mais a palavra, é sustentação dele, quer vir cá, sustentação da moral, sustentação da alegria espiritual, sustentação da verdade. Aqui não falamos mentira, aqui não falamos outra coisa senão a verdade. Por quê? Porque Deus é a verdade, e nós outros estamos diante de um Deus de la verdade. Você pode sentir a presença dele agora, se abrir seu coração, se quebrantar seu coração, se arrepender de seus pecados, suas maldades, certamente sentirás a presença de Deus que está vivo e está em nosso meio, porque a igreja é a sustentação desta verdade, a verdade que sigue hasta a eternidade. Assim sendo, amados irmãos e irmãs, eu quero agradecer a paciência de escutar acá no português muito bem, não tão pouco bem el espanhol, pelo Espírito de Deus, creio eu que recebiste algo de Deus nesta manhã. Com isso estamos agradecendo a Deus pelos 12 anos deste templo que Deus ha dado a nós outros. Que Deus lhe bendiga em nome de Jesus. Aleluya, gloria a Dios, amén. La iglesia creada por Dios, Dios es el creador de la iglesia, amén. Los niños quieren apresentar algo también, las crianças vão apresentar algo. ¿Dónde están? Creo que ya vienen, amén, gloria a Dios. Daré llamar a los niños, as crianças já estão vindo. Aleluia. Muito bem, muito bem. Amamos a igreja? Você ama a igreja? Amém. Você ama Jesus? Amém. Você ama a igreja? Amém. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Não é como eu amar uma pessoa e não amar o corpo dela. Por favor, venha aqui. Yo amo al hermano, pero no me gusta el cuerpo de él. Puede decir, hermano, no. Yo te amo, no, pero no. Así es muchas personas con Cristo. Yo amo a Jesús, pero el cuerpo de Cristo no quiero. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Gracias. Abrazo. Aleluya. La iglesia es donde usted puede abrazar a Cristo. Es donde usted puede quedar junto con Cristo. Es cuando usted puede estar en contacto con Cristo. Es la iglesia. Porque no vemos a Jesús, pero sentimos su cuerpo. Agarramos su cuerpo, abrazamos su cuerpo. Por eso me gusta mucho del momento que tenemos de comunión. De abrazarnos a los otros, saludarnos a los otros. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es perfecta, ¿sí o no?
¿Existe alguna iglesia perfecta? ¿Sí o no? No hay iglesia perfecta. No hay. Pero porque la iglesia no es perfecta, entonces yo no quiero. No hay cómo. El cuerpo de Cristo no es perfecto. Cristo es perfecto, pero el cuerpo de él no. Pero la iglesia sí debemos amarnos, debemos cuidar unos de los otros. Amén. Somos una familia. Jesucristo, cuando los discípulos hablaron con él, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús fue a enseñar la oración. Y la oración empezó con: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. La iglesia no es solamente el cuerpo de Cristo. La iglesia también es una familia. Es una familia. Yo siempre hablo aquí que la iglesia Manuel somos una familia. Porque Dios es nuestro Padre. Y nosotros somos hermanos unos de otros. ¿Existe familia perfecta? ¿Sí o no? Mejor pregunto, ¿tu familia es perfecta? ¿Sí o no? Porque a veces pensamos que la familia del otro es perfecta, ¿no? No, mi familia no es perfecta. De fulano sí, la familia de fulano es perfecta. Te pregunto otra vez, ¿tu familia es perfecta? ¿Sí o no? ¿Tu iglesia es perfecta? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque es familia. Es familia. Hermanos se pelean con hermanos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Really? ¿Hermanos se pelean? Sí, en tu casa se peleaban. Yo me acuerdo que yo me peleaba con mi hermano Felipe principalmente, que era más cercano, y peleaba con Felipe. Una vez mi mamá nos agarró peleando y decía: ustedes son hermanos, no pueden pelear uno con el otro. Agarró la cabeza uno, ¡puf! Casi abrió el coco. Ahora se abracen. Y ahí sabíamos que mi mamá hacía eso con nosotros y estaban peleando. Cuando vi a la mamá, hola, los dos lindos, porque sabía que iba a agarrar y abrir el coco otra vez. ¿Se pelean, hermanos? Sí. ¿Y en la iglesia los hermanos se pelean, sí o no? ¿En la iglesia los hermanos se pelean, sí o no? Sí. Pero cuando se pelean, nuestro Padre Celestial agarra el coco uno del otro y ¡toc! Ahora abrácense, besen, dale un beso. Así es. Eso es iglesia. Muchos hacen una imagen de la iglesia como es algo santo o algo lindo. Y si hay algún problema en la iglesia, esa iglesia tiene problema, no voy a estar más. Sí. Y cuando tiene problema en tu familia, ¿tú sales de tu familia? Yo me peleé con mi hermano, me peleé con mi papá, no me gusta mi familia, yo voy a salir de mi familia. Ahora mi apellido no va a ser más Sosa, mi apellido ahora va a ser, ¿cuál es el apellido tuyo? Es Cunha. Ahora yo soy Tulio Cunha. Listo, no soy más Tulio Sousa, porque no me gusta más la familia Sosa, porque nos peleamos. Ahora yo no hago más de parte de familia, ahora yo hago parte de la familia Cunha, ¿está bien? Y ahora yo soy Cunha, estoy la Cunha, la familia Cunha, qué feliz. Cunha, qué bueno que es ser Cunha. Pero después nos peleamos, porque pasa cosas en la vida. Y nos peleamos, y ahí pasó la familia, ahora es la familia, ¿cuál familia? Oliveira. Ahora yo soy de la familia Oliveira. No soy más Sosa, no soy más Cunha, ahora soy Oliveira, porque ahora mi familia es Oliveira, porque la familia Oliveira, ¿quién es la familia perfecta? ¿Es así que funciona? No. Dios te trajo a esa iglesia para que tú hagas parte de esa familia. No es perfecta, como ninguna iglesia es perfecta, pero aquí estamos para ser parte de esa familia, para estarmos juntos, amar unos a los otros. Amén. Gloria a Dios. Aleluia! É dia de festa, de alegria. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um ano que Tu concedes à Igreja Manuel. Mais um ano de celebração pelas vitórias, pelos milagres que Tu tens feito. Sabendo que Tu farás muito mais milagres, Senhor. E as Tuas promessas sobre essa igreja irão se cumprir, meu Pai. E eu Te peço, ajuda-nos para que possamos fazer parte dessas promessas. Que possamos, Senhor, dar muitos frutos para Ti. Que através de nós, Senhor,
Tu possas agir de maneira sobrenatural e maravilhosa. Abençoa cada um aqui, Pai Santo. Oro também por aqueles que virão. Oro também por aqueles que todavia se converterão. Oro por aqueles que serão parte da Igreja Emanuel. Que a Tua bênção, a Tua graça possa estar sobre a vida de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos para que possamos estar pertinho de Ti a cada dia, Te agradando em tudo que fizermos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E não vai para casa com fome não, vamos comer junto. A gente é crente, né? E crente come. Então vamos descer, vamos almoçar juntos. Amém? Vamos falar a bênção da família? Abençoar, bendecir. Amém? Vamos lá, homens, junto comigo. Vamos ver, batalhão, soldados de Cristo. Aleluia. Vamos lá, homens, 1, 2, 3 comigo. Que Deus abençoe minha esposa, que Deus abençoe nossos filhos, que Deus abençoe nossas finanças e que com amor e sabedoria possa levar minha família mais perto de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora, mulheres, vamos mostrar para os homens como é que se faz? Todas juntas comigo. Que Deus abençoe meu esposo, que Deus abençoe nossa casa e tudo que temos. Que Deus abençoe nossa saúde, que Deus me dê sabedoria para edificar o nosso lar. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Vamos descer, vamos estar juntos. Aleluia.